E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os impostos de competência da União, especificamente imposto de importação, imposto de exportação e sobre o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos lá? Então, nós vamos começar falando sobre o imposto de importação e o imposto de exportação, que também são conhecidos como tarifa aduaneira. Eles são, é claro, impostos, como falei, de competência da União, que estão previstos no artigo 153, inciso 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, e regulamentado pelo decreto número 6.759/09. Esses também são regulados, ambos, lá nos artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional, que eu convido você a fazer uma pequena pausa nesse vídeo e ir lá ler esses artigos para que a gente possa continuar a nossa conversa. Mas antes de falar do regramento desses impostos nos dias de hoje, é importante a gente fazer uma pequena introdução, uma origem e evolução histórica desses dois tributos. Eles são um dos impostos mais antigos do mundo, né? Já são tradicionalmente previstos desde legislações muito antigas, porque é natural que haja a tentativa de proteção de mercado interno já há bastante tempo. Então, aqui no Brasil, eles foram instituídos através do decreto número 37/66. Posteriormente, foi editado o decreto 92/930 de 86 e colocou em vigor, esse decreto colocou em vigor o artigo 7º do GATT, né, do Acordo Geral sobre Preços e Tarifas Aduaneiras, e veio também a influenciar o próprio legislador constituinte em 1988, quando ele dá o tratamento a esses dois tributos. Eles têm, justamente por conta dessa influência do GATT e da Constituição Federal, eles têm essa característica de extrafiscalidade, ou seja, de, na verdade, buscar, através do imposto, incentivar ou desincentivar algumas condutas. E, além disso, ele permite ao Poder Executivo fazer alteração de alíquotas de ambos os impostos, o que é algo essencial, inclusive, para a implementação do Mercosul. Né? Agora, é importante a gente relembrar que essa possibilidade do Poder Executivo é de alterar a alíquota, não a base de cálculo, né? Já que a base de cálculo ela segue aí o princípio da legalidade, ou seja, o governo federal ele pode aumentar a alíquota do imposto, pode diminuir, mas não pode mexer na base de cálculo sem que haja uma alteração da lei. E quais são as principais características de ambos os impostos, do imposto de importação e de exportação? Primeiro, a extrafiscalidade. Né? O imposto ele tem uma característica não necessariamente arrecadatória, mas sim a tentativa de incentivar certas condutas ou coibir outras condutas. Além disso, trata-se de um imposto real, ou seja, o fato gerador ele toma em consideração o objeto da importação ou da exportação individualmente considerado. Ou seja, ele incide realmente em razão da coisa. Além disso, há uma não vinculação do imposto, ou seja, o imposto incide independente de qualquer atividade do Estado relativa ao contribuinte, a pessoa que está ali realizando a importação ou a exportação. Além disso, esse imposto é caracterizado também pela não afetação prevista lá no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó, são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 12, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como no disposto no parágrafo 4º desse artigo. Ele também é um imposto direto, ou seja, ele não permite a repercussão tributária. Ele é um imposto proporcional, no sentido que o valor da arrecadação do imposto aumenta proporcionalmente ao aumento da base de cálculo. Ele é uma exceção à anterioridade e também uma exceção à legalidade. Com relação à anterioridade, isso advém da extrafiscalidade do tributo, né? Dessa característica extrafiscal, que não é necessariamente arrecadatória. Além disso, como falei, ele é uma exceção à legalidade, também decorrente da extrafiscalidade do tributo, lembrando sempre que, como nós falamos anteriormente, essa exceção à legalidade é somente com relação às alíquotas, não com relação à base de cálculo. O STF também já se manifestou pela constitucionalidade da Câmara de Comércio Exterior estabelecer alíquotas da importação e exportação. Isso porque a competência para estabelecer essas alíquotas é privativa, pode ser delegada pelo presidente da República. E aí a CAMEX pode realizar também esse tipo de atividade. Quanto às finalidades do imposto, como nós falamos, ele tem uma função maior do que a arrecadatória. Né? Ele não tem a função só de arrecadar. Eles são impostos que são dotados de extrafiscalidade, ou seja, eles são ferramentas do Estado para intervenção na economia. Ou seja, por exemplo, há um interesse em proteger a exportação, aliás, a produção de um minério de ferro, apesar que a gente importa pouco minério de ferro, mas para vocês entenderem, há interesse em proteger a produção do minério de ferro. Aí o governo eleva as taxas de importação de ferro para que seja mais barata a produção nacional. Há um interesse de manter determinados produtos dentro do país, em vez de fora, para conter talvez inflação, coisa assim, aumenta-se o tributo de exportação. E assim vai. Isso influencia sobremaneira na dinâmica do mercado de trabalho e da economia nacional. Com relação ao lançamento, tradicionalmente, ele ocorria por declaração. Isso há muitos anos atrás. Né? Mas com a implantação do Siscomex, o Sistema de Acompanhamento e Controle de Operações do Mercado Exterior, esse lançamento passou a ser por homologação, porque você precisa fazer a movimentação para exportação e importação através do Siscomex. Agora, uma interessante discussão surge na questão da imunidade tributária, por conta do que é previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal, que diz que é proibido a criação de impostos que incidam sobre livros, jornais, periódicos e etc. Né? E a União sustentava que são exigidos esses impostos, ICMS, IPI, Imposto de Importação, sobre as peças sobressalentes do maquinário utilizado para a produção do material jornalístico. Né? E o STF ele passou a definir, em momento posterior, que não incide o imposto sobre esses produtos, né? Justamente porque estariam acobertados pela imunidade tributária. Vamos ver a decisão do STF. A decisão diz que extrai-se da Constituição Federal, por interpretação teleológica, que não deve incidir imposto sobre
sobre esse tipo de coisa, né? É uma interpretação integrativa, teleológica, dando uma maior concretude ao princípio não, perdão, ao preceito constitucional e vai dizer, na verdade, que essa imunidade tributária ela é ampla, ela é total, né? Tanto para o maquinário quanto para os insumos do maquinário, né? Então, observa-se que, na verdade, ali quando o legislador constituinte fez aquelas menções no artigo constitucional que acabamos de ver no slide anterior, na verdade, ele não pretendia que aquilo fosse um rol taxativo, né? Mas sim um rol meramente exemplificativo. Uma outra definição importante para o nosso estudo é o que seria o território aduaneiro. Na verdade, o território aduaneiro é toda a nação, todo o país, né, é considerado território aduaneiro. E o território aduaneiro se subdivide em zona primária, né, em dois tipos de zona. Zona primária, que corresponde às áreas demarcadas pela autoridade aduaneira, em área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua lá nos portos, né, nos portos onde possui a alfândega, área terrestre, nos aeroportos alfandegados, e área terrestre, que compreende os pontos de fronteira também alfandegados. E aí a gente vai estender essa zona de vigilância aduaneira à totalidade do município que for demarcado pela aduana, ainda que uma parte dele esteja fora da área de demarcação. Já a zona secundária é o restante da zona aduaneira, né? Ou seja, o restante do país, né? Nela incluída aí as águas territoriais e o espaço aéreo. Também é importante a gente relembrar que as autoridades aduaneiras elas podem estabelecer limitações à circulação de pessoas, mercadorias e objetos nas áreas próximas à própria aduana. E nós temos alguns elementos do imposto. O primeiro deles é o elemento material da regra matriz de incidência tributária, que é o RMIT. No imposto de importação, ele tem como fato gerador a entrada real por FICA do produto. Ou seja, quando o produto importado, né, o produto estrangeiro, ele entra em território nacional através do SISCOMEX, né, do Sistema de Comércio Exterior, ou seja, é a entrada documentada. Como elemento espacial, ele corresponde ao local onde ocorre o fato gerador, ou seja, o local onde a mercadoria ingressa no território aduaneiro. E como elemento temporal, é o próprio ingresso, né? O momento em que é apresentada a declaração de importação perante o sistema SISCOMEX. Já quanto à base de cálculo do imposto, quando a alíquota for específica, leva-se em consideração a unidade de medida. Né? Vamos supor, tem uma alíquota que leva em consideração a quantidade de metros cúbicos, né? E você leva em consideração a unidade de medida. Quando ela for uma alíquota ad valorem, leva-se em consideração o preço normal que o produto similar ele alcançaria ao tempo da importação. Se fosse vendido, né, na livre concorrência, no mercado, ou seja, leva-se em consideração quanto aquele produto custa se tivesse algum produto similar no mercado, ele fosse ser vendido. Né? Claro que não se leva em consideração necessariamente o valor pelo qual ele foi adquirido, né, na moeda local, em dólar, enfim, mas sim o valor que aquele produto teria se um similar a ele fosse vendido no Brasil. Né? Quando for um produto de apreensão ou um produto que seja abandonado, que seja levado a leilão, aí leva-se em consideração o preço da arrematação para fins de base de cálculo do imposto. Um outro importantíssimo elemento do imposto é a sua alíquota. E aqui no caso
do imposto de importação, a alíquota que vai ser aplicada é aquela que corresponde ao posicionamento do produto ou da mercadoria, do bem, né, na tarifa externa comum. Isso, é claro, na própria data de ocorrência do fato gerador, ou seja, ocorreu ali o fato gerador, observa-se a tarifa externa comum e tira-se daí a alíquota. Sujeito ativo é sempre a União Federal, né? Ou seja, a União Federal é a credora do imposto. É claro, é um imposto de competência da União Federal, portanto, ela que é a credora. Já o sujeito passivo, ele é o contribuinte, né? Como de todo imposto, né? Mas o contribuinte aqui vai ser entendido como importador, né? A pessoa que traz a mercadoria para dentro do país. O destinatário da remessa postal internacional, por exemplo, você compra no Wish, Alibaba, enfim, esses sites estrangeiros, é remetido o produto ao país, ao Brasil, e é tributado lá nos Correios, normalmente lá em Curitiba, né? E também pode ser considerado contribuinte o adquirente da mercadoria postada. Também pode ser considerado contribuinte o responsável, né? Ou seja, o transportador e o depositário daquela mercadoria. Então era isso que a gente tinha para tratar sobre imposto de importação e exportação. Fica aí para o próximo vídeo para o nosso imposto sobre produtos industrializados.